Queridos irmãos e irmãs, neste domingo a liturgia nos oferece esse trecho do Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículos de 28 a 32. Vamos ouvir com atenção. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vão entrar antes de vós no reino de Deus. Com efeito, João veio até vós no caminho da justiça e não acreditastes nele. Os publicanos e as prostitutas, porém, creram nele. Vós, no entanto, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crerdes nele. Nós estamos meditando nesses domingos estes trechos do Evangelho de São Mateus que nos falam da vida comunitária, nos falam do relacionamento entre nós, nos falam daquilo que nós devemos, como nós devemos estabelecer o nosso relacionamento a partir do perdão, do amor. E este trecho que nós ouvimos do Evangelho é de fundamental importância. 2 filhos diferentes nós vemos neste trecho do Evangelho. Um primeiro, o homem diz àquele filho: Filho, vai trabalhar na minha vinha. O filho diz ao pai: Eu não quero ir. E o pai, tá bom, saiu e foi atrás do outro filho. Enquanto isso, aquele filho que disse ao pai: Eu não quero ir, pensou bem e falou: Bom, mas se o meu pai está me pedindo é porque ele precisa, eu vou. E foi, sem ter a preocupação de chamar o pai, correr atrás do pai e dizer: Olha, eu estou indo. Foi. O pai então dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. E o filho respondeu ao pai: Sim, senhor, eu vou. O que ele pensou depois, nós não sabemos. O que sabemos é que ele não foi trabalhar. Disse ao pai que iria e não foi. Se ele tivesse ido trabalhar, encontraria o seu irmão lá. Talvez seria a chance desse encontro entre os 2 irmãos de partilhar o trabalho, partilhar a alegria, de serem filhos obedientes ao pai, participantes da vida do pai. Mas aquele rapaz, aquele filho não foi. Jesus toma esse exemplo porque ele está ensinando e falando aos fariseus, aos sacerdotes e aos anciãos. E Jesus então pergunta: Em verdade vos digo. Antes disso, qual dos 2 filhos fez a vontade do pai? E eles responderam: O primeiro, evidentemente. Disse que não iria, mas foi. E o segundo não fez a vontade do pai. Disse que sim, que faria, que iria e não foi. Bem, diante dos sumos sacerdotes e dos anciãos, Jesus então diz: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vão entrar antes de vós no reino de Deus. O que é que Jesus está querendo fazer a comparação? Os publicanos e prostitutas são os sinais dos pecadores, todos os pecadores. Aqueles que estão fora da vontade de Deus, aqueles que dizem que não realizam a vontade de Deus, aqueles que até agem contra Deus. Os publicanos, as prostitutas, os pecadores. E os sumos sacerdotes e os anciãos
são aqueles que fazem a vontade de Deus. Normalmente, aqueles que conhecem a lei, conhecem as orientações, conhecem tudo. Então veja, a comparação que Jesus faz é qual? Os publicanos e as prostitutas são aqueles filhos que dizem para o pai, não, eu não vou. Aí depois acabam pensando, retomando bem as coisas e vão. E os anciãos e os sumos sacerdotes são aqueles filhos que sempre dizem para o pai, sim, nós vamos trabalhar na sua vinha. Mas depois são negligentes, relaxados, são pessoas até desonestas. E, mesmo tendo dito ao pai que vão, não se colocam à disposição e não vão trabalhar. Então veja, o que Jesus quer dizer? Nós todos somos filhos de Deus, todos, mas somos diferentes uns dos outros. Então, deixa que Deus nos chame, nos faça a proposta. Se eu for ou não, é Deus que vai me incentivar, me inspirar. E eu devo responder. A minha resposta vai ser na medida em que eu tiver mais amor a Deus ou não. Sempre é assim. Jesus está dizendo que aqueles que têm necessidades graves, os mais pecadores, esses sempre têm mais disposição em ir, em fazer a vontade de Deus. Mas eles não precisam de ficar preocupados se estão fazendo a vontade de Deus ou não fazem, apenas fazem. Agora, aqueles que sempre são retos, entre aspas, né? Aqueles que sempre dizem que fazem a vontade de Deus e que vão e tal, às vezes esses são exatamente aqueles que não fazem. Que nós saibamos fazer a vontade de Deus. Não precisamos passar por essa experiência. Claro que todos nós somos pecadores e aí sim nós nos confrontamos com essas imagens do Evangelho. Todos nós somos pecadores e Deus nos propõe o bom caminho, nos propõe o reino dos céus. Mas a gente quase sempre rejeita. Aquilo que não é do nosso interesse, não me diz respeito pessoalmente, eu deixo de lado. Eu sempre digo, não, eu não quero isso, não vou. Tem tanta gente que fala isso em relação à religião, em relação aos sacramentos, em relação à palavra de Deus. Diz, não, eu não quero saber disso, eu não preciso disso. Mas depois, quando cai em si, faz com muita convicção. Procura a palavra de Deus, procura os sacramentos, procura a vida da igreja com muita vontade, com muita retidão. Agora, às vezes acontece que nós temos pessoas e somos diferentes desses outros, evidentemente, que sempre estamos ali, sempre realizando as coisas da vontade de Deus, cumprindo os mandamentos, participando dos sacramentos, mas de repente nós nos tornamos relaxados, negligentes, displicentes e não fazemos aquilo que devemos fazer. Então precisamos ter atenção. Não julguemos os irmãos, nenhum nem outro. Confiemos em Deus, realizemos aquilo que Deus nos propõe. Tenhamos um espírito como daquele filho que disse a Deus, assim de chofre, eu não vou, mas depois foi, sem precisar explicar. E veja, essa diferença aqui para nós é importante. Ele foi e se alegrou, evidentemente. Agora, aquele filho que sempre fazia a vontade do Pai e que não foi, ele precisa dar explicações ao Pai. E por que não foi? Aquele filho que disse ao Pai que não iria, ele já estava explicando, ele disse que não iria. Ele não precisa explicar para o Pai por que ele foi. Ele foi, simplesmente foi. Agora, aquele filho que sempre cumpriu as coisas, mas não foi para aquela tarefa que o Pai lhe havia indicado, esse precisa dar explicações. Sejamos felizes, sejamos cumpridores das nossas obrigações, sejamos tementes a Deus, sejamos amorosos entre nós e com Deus, o nosso Pai.